Meu nome é Camila Duarte. Tenho 33 anos e até aquele sábado, eu acreditava que o pior que minha família poderia fazer comigo seria pedir dinheiro emprestado e esquecer de devolver. Eu estava errada. Naquela manhã, eu acordei com 3 notificações do meu banco. A primeira dizia: compra aprovada, 4.870. A segunda, compra aprovada, e 6.240. A terceira, compra aprovada, 3.890. Fiquei alguns segundos olhando para a tela, tentando entender aqueles números. Eu não tinha comprado nada. Morava em Campinas. Trabalhava como supervisora administrativa em uma empresa de logística e tinha passado os últimos meses economizando cada centavo para dar entrada em um apartamento perto do Cambuí. Meu cartão estava na minha bolsa. Eu mesma conferi. Então liguei para o banco. A atendente confirmou as 3 compras. Todas tinham sido feitas naquela manhã. Todas em uma loja de móveis e eletrodomésticos em Campinas. O total era de exatamente 15 mil. Meu estômago afundou. Perguntei se o cartão físico tinha sido usado. Ela respondeu que sim. Foi quando lembrei de uma coisa. Na noite anterior, minha irmã, Bruna, tinha passado na minha casa para pegar algumas coisas que minha mãe havia deixado comigo. Ela sabia onde eu guardava minha bolsa, mas eu ainda queria acreditar que havia outra explicação. Liguei para Bruna. Ela não atendeu. Liguei de novo. Nada. Então liguei para minha mãe. Ela atendeu no 3º toque, completamente tranquila. Nem perguntou por que eu estava ligando tão cedo. Eu disse: mãe, alguém acabou de gastar 15 mil no meu cartão. Houve um silêncio. Não foi um silêncio de surpresa. Foi um silêncio de quem estava escolhendo o que dizer. Então ela respondeu: ah, isso. Meu coração começou a bater mais forte. Perguntei o que ela queria dizer com isso. Minha mãe suspirou e falou: Camila, não faz uma tempestade por causa disso. A Bruna precisava comprar algumas coisas para a casa. Eu fiquei sem entender. A Bruna usou meu cartão? Ela respondeu com a maior naturalidade do mundo. Eu deixei. Foi naquele momento que percebi que o problema não era apenas os 15 mil. Minha mãe tinha autorizado minha irmã a usar algo que estava no meu nome. E pelo jeito como ela falava, nenhuma das duas achava que eu tinha o direito de ficar indignada. Então minha mãe disse uma frase que eu nunca esqueci. Você nem estava usando. Eu fiquei olhando para a parede da sala, sem conseguir responder. Porque naquele instante uma pergunta muito pior apareceu na minha cabeça. Se elas achavam que meu cartão estava disponível para elas, o que mais da minha vida elas já consideravam como propriedade da família? Naquela noite eu não consegui dormir. Coloquei o cartão sobre a mesa da cozinha e fiquei olhando para ele como se fosse uma prova de alguma coisa que eu ainda não conseguia aceitar. 15 mil! Não era uma compra pequena. Não era uma emergência de 100 reais. Eram móveis, eletrodomésticos e outros itens que minha irmã tinha escolhido, sem sequer me perguntar. Na manhã seguinte fui até a loja. A gerente, Patrícia, me recebeu depois que expliquei a situação. Mostrei meu documento e o aplicativo do banco. Ela verificou o sistema e ficou alguns segundos em silêncio. Então perguntou: a senhora conhece Bruna Duarte? Meu coração apertou. É minha irmã. Patrícia respirou fundo. Ela veio ontem acompanhada de uma mulher mais velha. A senhora estava presente? Não. Ela virou o monitor um pouco na minha direção. Havia 3 pedidos registrados no meu nome. Geladeira, máquina de lavar. Um conjunto completo de móveis para a sala. Tudo seria entregue no endereço de Bruna. Eu perguntei quem tinha autorizado a retirada. Patrícia respondeu que Bruna havia apresentado o cartão e os dados necessários para confirmar a compra. Depois acrescentou uma coisa que me deixou ainda mais desconfortável. Ela disse que a senhora tinha dado autorização. Eu senti meu rosto esquentar. Minha mãe. A mulher mais velha só podia ser ela. Voltei para casa e liguei novamente para minha mãe. Dessa vez ela atendeu imediatamente. Por que você foi até a loja? Perguntou. Eu congelei. Como você sabe que eu fui até a loja? Ela não respondeu. Em vez disso, começou a falar sobre Bruna. Disse que minha irmã estava passando por uma fase difícil, que o apartamento dela estava praticamente vazio e que ela precisava de coisas básicas para começar de novo. Eu perguntei: e quem vai pagar os 15 mil? Minha mãe respondeu: você é. Fiquei alguns segundos em silêncio. Mãe, esse dinheiro é meu. Ela soltou uma risada curta. Camila, você tem emprego, não tem filhos e mora sozinha. Você consegue pagar. Foi aí que entendi que para minha mãe não existia diferença entre eu poder pagar e eu dever pagar. Desliguei o telefone sem discutir. Naquela tarde, entrei no aplicativo do banco e procurei o extrato completo. Foi quando encontrei algo que não fazia sentido. Havia uma tentativa de compra, de 7.800, feita 3 dias antes. Recusada. Depois outra de 5.400. Também recusada. Alguém estava tentando usar meu cartão antes das compras de 15 mil.
E isso significava uma coisa. Bruna não tinha simplesmente usado meu cartão naquele sábado. Alguém já estava planejando aquelas compras dias antes. E eu ainda não sabia quem tinha entregado todos os meus dados para ela. Naquela mesma noite, comecei a procurar respostas. Entrei no aplicativo do banco e bloqueei o cartão. Depois alterei minha senha, encerrei as sessões abertas e pedi uma segunda via. Mas eu não conseguia tirar da cabeça aquelas 2 tentativas anteriores. Liguei para o banco novamente e pedi para falar com o setor de segurança. Depois de alguns minutos, a atendente confirmou que as tentativas tinham sido feitas com os mesmos dados usados nas compras aprovadas. Perguntei de onde tinham vindo. Ela não podia me passar todos os detalhes, mas disse que o sistema havia registrado o mesmo dispositivo em todas as transações. Um celular. Eu fiquei em silêncio. Minha irmã tinha um celular novo havia poucas semanas. No dia seguinte, fui até a casa de Bruna. Ela abriu a porta e por alguns segundos nenhuma de nós falou. Atrás dela, consegui ver a geladeira nova, a máquina de lavar e o sofá que eu tinha visto no pedido da loja. Tudo estava ali. Minha irmã cruzou os braços. A mamãe disse que você entenderia. Eu entrei apenas o suficiente para olhar ao redor. Você tentou usar meu cartão antes de fazer essas compras? Ela desviou os olhos. Foi a primeira vez que percebi medo no rosto dela. Eu só precisava de uma chance, respondeu. Uma chance de quê, Bruna? Ela começou a chorar. Disse que estava com dívidas, que tinha perdido clientes do pequeno negócio que tentava manter e que minha mãe prometera ajudá-la. Então perguntei: minha mãe prometeu ajudar você com dinheiro ou com o meu cartão? Ela não respondeu. Naquele momento, o celular dela vibrou. Era uma mensagem da minha mãe. Bruna olhou para a tela e apagou imediatamente. Pedi para ver. Ela recusou. Foi então que eu disse: se você não me mostrar, eu vou registrar tudo como fraude. Minha irmã ficou pálida. Depois de alguns segundos, entregou o telefone. Havia uma conversa entre as duas. Minha mãe tinha escrito: ela não usa o limite inteiro. Compra o necessário agora. Depois a gente pensa em como pagar. Eu li aquela frase 2 vezes. Minha mãe não tinha apenas permitido. Ela tinha planejado. Mas havia uma mensagem anterior que me fez parar de respirar. Era de 4 dias antes das compras. Minha mãe perguntava: você conseguiu pegar a foto do documento dela? Eu levantei os olhos para a Bruna. Ela começou a chorar mais forte. E naquele instante percebi que os 15 mil eram apenas a parte que eu tinha conseguido descobrir. Eu não gritei. Talvez essa tenha sido a primeira coisa que surpreendeu Bruna. Fechei a conversa, devolvi o celular e disse que iria embora. Naquela noite, fiz um boletim de ocorrência e enviei ao banco todas as provas que tinha. Também contestei formalmente as 3 compras. 2 dias depois, o banco me ligou. As compras estavam sendo investigadas, mas havia um problema. Como o cartão tinha sido usado com senha e os dados corretos, eles precisavam confirmar quem tinha autorizado as transações. Eu já sabia a resposta. Minha mãe. Quando ela descobriu que eu tinha registrado a ocorrência, me ligou chorando. Disse que eu estava destruindo minha própria família por causa de dinheiro. Eu respondi: não foi o dinheiro que destruiu nossa família. Foi vocês acharem que podiam usar meu nome sem minha permissão. Ela ficou em silêncio. Depois disse: você vai mesmo fazer isso com sua irmã? Eu respirei fundo. Não estou fazendo isso com ela, mãe. Estou tentando recuperar o que é meu. Na semana seguinte, a investigação avançou. A loja confirmou que minha mãe havia acompanhado Bruna no dia da compra. O banco também encontrou registros mostrando que as tentativas anteriores tinham vindo do aparelho da minha irmã. Mas a maior surpresa veio depois. Minha mãe havia usado uma foto do meu documento que eu tinha enviado, meses antes, para ajudar com uma questão familiar. Ela guardou a imagem. Foi assim que elas conseguiram passar por parte da verificação. Quando o banco confirmou que as compras não tinham sido autorizadas por mim, os 15 mil foram retirados da minha fatura. Bruna teve que devolver os produtos. A geladeira saiu primeiro, depois a máquina de lavar. O sofá foi retirado 2 dias depois. Minha mãe não falou comigo durante quase 3 semanas. Então, numa tarde de domingo, ela apareceu na minha porta. Não veio para pedir desculpas. Veio para fazer uma proposta. Ela disse que Bruna devolveria tudo aos poucos, mas pediu que eu retirasse a ocorrência para evitar problemas maiores. Eu perguntei: e se eu tivesse ficado quieta? Ela respondeu: você teria ajudado sua irmã? Foi quando finalmente entendi. Durante anos, minha família tinha confundido amor com obrigação. Se eu tinha dinheiro, deveria dividir. Se eu tinha limite, deveria emprestar. Se eu podia resolver um problema, então aquele problema automaticamente se tornava meu. Olhei para minha mãe e disse: eu posso ajudar minha família, mas isso precisa ser uma escolha, não uma autorização que vocês dão umas às outras usando o meu nome. Ela começou a chorar. Eu também, mas não retirei a ocorrência. Meses depois, Bruna terminou de pagar o último centavo. Minha mãe nunca mais pediu meu cartão.
E eu nunca mais deixei meus documentos ou senhas onde qualquer pessoa da família pudesse acessá-los. Hoje, quando alguém me pergunta por que fui tão firme por causa de 15 mil raias, eu não falo do dinheiro, eu falo do princípio. Porque naquele sábado eu descobri algo que demorou anos para entender. Família pode pedir ajuda, mas família não ganha o direito de possuir aquilo que é seu. E pela primeira vez, eu consegui olhar para meu cartão sem sentir medo. Ele estava no meu nome. E finalmente isso significava exatamente o que deveria significar.